Você piscou e simplesmente isso deixou de ser considerado bonito e agora isso é considerado sinônimo de beleza e elegância. Eu não sei onde eu andei nos últimos meses, mas a verdade é que quando andei por mim, corpos cada vez mais magros começaram a aparecer no meu feed. Mulheres que até então eram consideradas sinônimos, né, de fartura, gostosura, simplesmente foram aparecendo cada vez mais magras. Parece que não foram só as calças de cintura baixa que voltaram nos anos 2000, mas também o padrão ali de magreza extrema. Só que agora ela tá disfarçada de saúde e bem-estar. E isso é mais perigoso do que parece. Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. O canal ainda é baby, ainda tá começando, então se você puder deixar um like, um comentário, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. E se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal para não perder mais nada, porque eu te garanto que o melhor vídeo é sempre o próximo. Bora? De cabeça, assim, a primeira mulher que eu lembro que tinha essa vibe, assim, gostosona e tal, e que foi simplesmente minguando, foi a Kim Kardashian. E depois dela, as irmãs também pareceram aderir ali a essa moda de ir simplesmente secando cada vez mais. E, mais uma vez, elas parecem ter lançado tendência, né? Se lá em 2010 elas trouxeram para o Instagram os corpos mais voluptuosos, o Brazilian Butt Lift, aquele bumbum que elas consideram bumbum de brasileira, a cintura fininha e os seios fartos, nos últimos anos nós estamos vendo isso desaparecer. E sabe o que é pior? É que mesmo estando cada vez mais magras, elas não parecem estar satisfeitas. Não é difícil encontrar vídeos dessas mulheres que são referência de beleza para milhões de meninas e mulheres no mundo todo usarem filtros nos vídeos para parecerem ainda mais magras. A Kendall Jenner, por exemplo, ela é modelo e ela já tem um corpo super magro. Mas nesse vídeo aqui, supostamente, ela usa filtro. A gente pode ver que o filtro sai da imagem, porque quando a gente respira, a gente move aqui a região da costela. E nesse vídeo dá pra ver que mexe a região ali abaixo da cintura. Já a Khloe Kardashian, que se orgulha do corpo que ela conquistou à base de muito exercício físico, também não escapa. Ela postou esse vídeo onde ela afirma na legenda que não usa Photoshop, mas adivinha? Tanto que depois ela apagou o vídeo e postou de novo sem a parte onde tem ali essa falha. A própria Khloe já declarou em entrevistas que ela usa filtros e que para ela é como se fosse maquiagem, é uma forma de se mostrar ao mundo mais apresentável. Tá, mas qual é o problema delas usarem filtro, né? Os corpos são delas, as contas das redes sociais são delas. Elas fazem o que elas quiserem, certo? Mais ou menos. Elas influenciam milhões de mulheres e muitas vezes meninas jovens em tudo que elas fazem, desde a maquiagem até a roupa, passando pelo estilo de vida e, claro, a forma como elas encaram os próprios corpos. E se elas acham que elas precisam ser perfeitas, é muito provável que muitas das meninas que seguem elas pensem da mesma forma. E, ao que parece, o que é o mais grave, pouca gente sabe que existe a possibilidade de você aplicar filtros emagrecedores também em vídeos, não só em fotos. Tanto que uma influenciadora chamada Victoria Garrick simplesmente viralizou depois que ela postou esse vídeo. Esses vídeos são cada vez mais perfeitos e mais difíceis de detectar. Com isso, muitas mulheres vão querer atingir esse novo corpo perfeito, esse novo velho padrão de beleza. Porque só quem viveu nos anos 2000, principalmente quem foi jovem nos anos 2000, sabe como foi problemático. Quantas pessoas desenvolveram distúrbios alimentares para tentar ter o corpo da Paris Hilton ou da Britney Spears. Mas antes fossem só as Kardashian Jenner aparecendo por aí na internet com seus corpos cada vez mais magros. A verdade é que você está relaxando, mexendo no seu celular enquanto você come a coisa que você mais gosta e do nada você se depara com isso. Você é o problema. Você é o problema. E você é a razão pela qual nenhuma das roupas está servindo. Não é a secadora. Não é o material. Não é nada além do fato de que você não consegue parar de comer e ser um porco gordo. Isso é o que é. Ponto final.
Portanto, não é um pesadelo, é a sua realidade. Se você não conseguir se recompor, saia da sua bunda preguiçosa. Marque aquela alma de ginástica, faça uma caminhada. Comece a comer de forma saudável. Apenas faça isso. Porra, seu saco preguiçoso de merda. Ponto final. Obrigado. Isso. Você está tentando ficar magro? Há apenas uma pergunta que você precisa se fazer antes de colocar qualquer coisa na boca. Como vou me sentir em 1 hora depois de comer isso? Essa comida vai te deixar mais gostosa? É isso. Esse é o truque. Só essa pergunta. Porque você já sabe a resposta. Taco Bell não vai fazer de você aquela garota. Vai te deixar cansado, inchado e parado na frente do espelho inventando nomes de bebês para sua comida. Baby é uma razão pela qual você não vê modelos no McDonald's. Você não acha que um modelo comeria algo? Por que você deveria? O bolinho, às 15 horas, não te deixando mais gostosa. As mordidas extras, só porque está lá não te deixando mais gostosa. Só um pedacinho, porque eu mereço. Definitivamente não te deixando mais gostosa. Pare de fazer confusão. Pare de agir como se fosse complicado. Garotas gostosas não são mágicas. Eles são apenas honestas. Eles não negociam com comida de lixo que lhes dá 5 minutos de prazer e 1 hora de arrependimento. Faça a pergunta. E se a resposta for não? Não coloque na boca. Sem desculpas. Sem amanhãs. Ficar gostosa é uma escolha, não um milagre. Por que essas mulheres estão gritando com a gente? Por que elas estão com tanta raiva? Sim, o TikTok está tomado por influenciadores que defendem ferrenhamente o corpo magro. E para isso elas não medem palavras para ofender pessoas que não têm o corpo que elas consideram perfeito, ou seja, a barriga completamente seca ou pelo menos com gominhos. Nem para sugerir fórmulas malucas de emagrecimento que elas tiraram do fiofó. Elas fazem parte de uma subcultura do TikTok chamada Skinny Talk, que em bom e velho português seria alguma coisa como o TikTok magro, o TikTok da magreza. Muitas delas vendem supostamente um estilo de vida saudável, com bons hábitos alimentares, quando no fundo elas estão vendendo um culto à magreza excessiva e à dismorfia corporal. As thinfluencers, como elas são conhecidas, é um trocadilho entre thin, que é magro em inglês, e influência. Elas trazem ali uma mistura de discurso de ódio com posts em que mostram o que elas comeram ali ao longo do dia, com um pretexto de incentivarem as pessoas, de inspirarem os outros. O problema é tão sério que o TikTok baniu a hashtag SkinnyTalk. Mas a verdade é que, com uma simples busca, você encontra vários conteúdos na rede social associados ao tema. São mulheres se vangloriando dos seus corpos magros, extremamente magros, de coxas que não se encostam e barrigas tão secas que você consegue ver as costelas. E o pior é que várias delas postam como se elas comessem um banquete, porque elas são magras sem esforço. Mas a verdade é que muitas delas reúnem comidas que elas comeram ao longo da semana e fazem ali um compilado como se aquilo fosse o que elas comeram um dia só. E os comentários são os piores, são de pessoas ou admirando aquelas meninas ou muitas vezes de garotas se depreciando, dizendo que comem bem menos do que ela e não conseguem chegar naquele corpo e se sentindo péssimas com algo que possivelmente foi inventado para ganhar curtidas e seguidores, em detrimento da saúde mental de meninas de 12, 15, 17 anos, que acompanham aquilo e não conseguem ser iguais, que vêm aqueles conselhos daquelas mulheres que fingem ser saudáveis e acham que faz sentido e querem se inspirar nelas. E essa é a nova dieta da moda que saía na revista Capricho, que as jovens dos anos 2000 seguiam. Só que num nível ainda mais perigoso, porque os exemplos do que elas devem fazer são mostrados ali pelo algoritmo toda vez que elas entram no TikTok. Basta elas terem assistido 2, 3 vídeos, terem curtido algum deles ou deixado um comentário. Tanto que em vários vídeos desse novo Skinny Talk, nós podemos ver pessoas comentando para poder ver outros vídeos de Skinny Talk. Exatamente porque elas sabem como o algoritmo funciona. E simplesmente elas vão passar a ver só esse tipo de conteúdo, ou majoritariamente. E passam a acreditar que aquela é a realidade, aquela é a forma como as pessoas pensam e que é a forma certa de se viver. A verdade é que ser magra deixou de ser uma característica física. Virou um estilo de vida. Agora é chique ser magra. É algo que poucas pessoas conseguem e se tornou um símbolo de ostentação. Como disse uma bonita, é uma bolsa Birkin. Sabe aquelas bolsas bem caras, exclusivas, que só a nata da sociedade pode ter? A magreza está sendo comparada a isso. Magro é o visual, ser magro transmite uma mensagem.
Você se respeita, você se prioriza, você não se coloca em último lugar. Não é apenas atraente, é de alto valor, porque ser magro não pode ser comprado. Você não pode passar o cartão. Não há como adicionar ao carrinho a autodisciplina. Você parece caro porque é caro. Você tem padrões e eles são evidentes. Qualquer um pode ir e comprar uma bolsa de grife, mas nem todo mundo pode entrar em uma sala parecendo a própria bolsa. Você vai parecer uma sacola da Target ou uma Birkin. Lembre-se disso na próxima vez que estiver escolhendo entre os desejos e a versão de você que chama a atenção e transmite uma mensagem sem nem dizer uma palavra. Porque se você está pesquisando no Google como perder peso sem sentir fome, você não vai encontrar. Simplesmente não vai, porque você precisa sentir um pouco de fome para perder peso. Não é passar fome, não é desmaiar, mas aquela leve, chique, pequena sensação, aquele pouquinho de vazio que mostra que seu corpo está vivendo de algo além de muffins, bolos e toda a comida. Está mergulhando em suas próprias reservas. Isso é perda de gordura. Essa bonitinha aí do vídeo se chama Liv Schmidt. É uma jovem que ficou famosa por falar sobre o estilo de vida magro e começou a dar dicas, falar sobre truques de emagrecimento rápido. E por causa das suas falas ofensivas contra pessoas, eu nem posso dizer gordas, mas pessoas que não são extremamente magras como ela, e por ser considerada incentivadora de práticas que levam a distúrbios alimentares, a Liv teve não uma, mas teve 2 contas banidas do TikTok. Sem problemas, ela Ela migrou para o Instagram. E lá ela criou um serviço pago chamado The Skin Society. Sim, em francês porque é chique. Por $20 por mês, ela promete te ajudar a ter uma mentalidade magra. Sabe o que isso significa? Restrição alimentar. Afinal, são dicas de emagrecimento rápido e incentivos dados por uma pessoa que não tem nenhuma formação para isso. Dizem que a Mayra Card aí da gringa chegou a faturar $150 mil com esse serviço. E ela continua divulgando ele por aí. Você lembra das celebridades que vendiam o Body Positive até pouco tempo atrás? É o que era chamado de movimento do corpo livre aqui no Brasil. Pensa em uma delas, emagreceu. Pensa em outra, emagreceu também. Lá fora nós temos, por exemplo, a cantora Meg Trainor, que literalmente cantou sobre o fato de não vestir 36. E mesmo assim se sentiu uma grande gostosa. Agora, ela veste 36? Ou seria 34. A gente tem ainda a cantora Adele, a comediante Rebel Wilson, a atriz Barbie Ferreira. E no Brasil a gente pode citar a cantora Gabi Amarantos e a influenciadora Thaís Carla. Então, será que o movimento do Body Positive, ou o movimento do corpo livre, como foi conhecido aqui, foi uma farsa? Que ele só era interessante enquanto ele movia o mercado publicitário e rendia seguidores para as pessoas nas redes sociais? Bastou chegar uma canetinha emagrecedora para quem dizia se orgulhar do seu corpo simplesmente se tornar padrão? Sim, a mesma canetinha que promete deixar magra e poderosa, mas que entrega basicamente enjoo e um saldo negativo na conta bancária. Antes, o discurso era que ser gordo não era sinônimo de não ser saudável. E agora essas pessoas estão emagrecendo com o discurso de que querem ter mais saúde. Alguma coisa não bate. E não é que essas pessoas não tenham direito de emagrecer ou que não tenham direito de buscar por mais saúde. Mas é natural que os fãs e seguidores dessas pessoas se sintam traídos. Exatamente porque começaram a admirar a partir do discurso que elas tinham. E o pior é que a grande maioria desses fãs não tem tempo ou dinheiro para poder fazer o mesmo. Afinal, para quem trabalha 8 horas por dia, leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho no transporte público, chega em casa, tem a casa para arrumar, comida para fazer, filho para cuidar, fica difícil arrumar tempo ou até disposição. É claro que a pessoa pode se esforçar e encaixar ali 30 minutinhos, 3 vezes na semana para se mexer, mas é um senhor esforço para essa pessoa, porque depois ela ainda tem que ir para casa e fazer todas essas coisas que eu acabei de falar. E quem tem dinheiro para pagar uma nutricionista particular? E claro, o principal trunfo das celebridades, aquelas canetas emagrecedoras, que custam uma bagatela de R$1.000 cada. Agora, estão surgindo versões mais baratas dessa caneta, inclusive uma versão brasileira que vai custar pouco mais de R$300. E aí as pessoas vão ter mais acesso e vão começar a emagrecer. E ser magro vai deixar de ser algo exclusivo. Não vai ser mais uma bolsa Birkin. E você pode apostar que vão inventar uma nova tendência não acessível que todos vão querer seguir.
E eu só espero que seja uma tendência mais saudável. Meninas e meninos também, tutupom, principalmente as mais novas, escutem a tia Thaís aqui. Parem de seguir perfis que vão pirar com a sua cabeça. Por favor, sigam perfis de pessoas reais que promovem bem-estar, promovem saúde de verdade, que não te façam se sentir uma porcaria por ser quem você é, que não te desestimulem de frequentar uma aula de yoga, de ir para academia, de ir à praia, simplesmente por você não se enquadrar nos padrões que elas mesmas criaram. E não é fácil enfrentar problemas de autoestima, principalmente quando você é jovem, adolescente. Mas se você continuar seguindo esses perfis e achar que essa é a única forma de viver, vai ser ainda mais difícil. O seu corpo, ele não é um projeto de criador de conteúdo. É nele que você vive e ele merece respeito. Se esse vídeo te fez pensar um pouquinho em como a internet pode mexer com a sua cabeça, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que tem aparecido no seu feed, se por acaso conteúdo desse estilo do Skinny Talk tem aparecido para você ou se, graças a Deus, o seu feed é muito melhor do que isso. E compartilha com aquela sua amiga que vive brigando com o espelho. Vai que ela precisa ouvir isso hoje. E você, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal porque eu te garanto que o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!